Olá, galera. Boa noite. Estou hoje de volta, um pouco sumido, para narrar novas histórias para vocês. A história que vou narrar agora eu tirei de um livro que eu li algum tempo atrás, um tempo que eu tive que passar por uma cirurgia e tive que ficar de cama algum tempo deitado. E li muitos livros naqueles dias. E essa é uma história que eu achei muito interessante, embora triste. Ela falava do Brasil, da época da ditadura, e falava um pouco antes também da ditadura, e a história passava no Rio Grande do Sul, e contava ali a evolução do Sul, né? E do Brasil inteiro, né? Mas essa história foi no século passado, não faz tanto tempo, e virou páginas em um livro. Ali, naquela região, havia um homem que ele tinha um grupo de pessoas, de homens, mercenários, né, que agiam com ele. Ele recebia o dinheiro e pegava uma empreitada, e quando eles precisavam atacar os índios, os bugres, ele ia na frente ali, comandando as pessoas e eliminava toda aquela aldeia. E uma região de lá, eles queriam construir uma cidade e depararam com uma aldeia ali. E o que fizeram? Contrataram ele e assim ele foi. Né? Foi com seus homens, era muito jovem, e atacou a aldeia. Eliminou todas as pessoas que estavam ali, mulheres, crianças. Uma única sobrevivente fugiu, correndo na lua cheia, e um dos seus, dos seus soldados, né, digamos assim, né, dos seus mercenários, apontou para ele uma jovem índia correndo na luz da lua, na sombra das árvores. Ele então mandou ele parar, se acalmar na maior frieza, e todos ficaram olhando. Ele deixou ela correr e autorizou que ele corresse e capturasse ela. Assim esse cavaleiro fez. Correu, alcançou, laçou a jovem índia, desceu do cavalo, derrubou, e veio todos os outros cavaleiros, com ele na frente. Ao se aproximarem ali, eles iriam cometer, se fosse hoje, mais um crime de guerra, um estupro em coletivo, mas porém ele teria que ser o primeiro. Mas o orgulho desse homem era tanto que nem esse tipo de crime permitiu que ele juntasse com os outros. Ele não considerava os índios pessoas. Por isso que ele fazia essa maldade em troca de dinheiro, sem necessitar. Ali ele autorizou que eles fizessem o que quisessem, e ali foi feito. Ao chegar no fim dessa cena trágica e triste, ele mesmo pediu que eles se afastassem, urinou sobre aquela jovem índia e depois atirou em seu rosto, a matando. Logo depois autorizou que jogassem os corpos dos índios no rio e foi embora, dizendo que sua missão estava cumprida, voltando nos seus cavalos. E ali nasceu uma cidade, segundo o livro, né? Nasceu uma cidade e foi povoada em cima do sangue dos antigos habitantes dali. Esse homem, sua profissão, perdeu sua função. E esse homem
tornou ali uma pessoa que ficava perambulando pelas ruas. Os índios misturaram com os brancos forçadamente, não tinham força para lutar e misturaram suas culturas e deixaram isso para lá e foi continuando. Mas no fim da vida das pessoas, muitos dos erros, muitas das coisas que a gente faz, vem em nossa mente. E foi o que aconteceu com esse homem. Ele morava em uma casa, ficou sozinho. Ali ele gritava que a casa estava cercada pelos índios, pedia suas armas, chamavam seus seguidores, o seu bando, e não havia índio nenhum. Uma certa noite, ele, antes de chegar a essa demência, essa loucura, ele bebia muito e bebeu e caiu na rua. Lá vinha ali outro índio caminhando, que já vivia com os brancos, viu ele e fez o mesmo que ele fez com a moça, só não o matou, urinou sobre ele. E ele morreu atormentado com as visões de índios cercando sua casa. Daí a gente fica pensando, né? Talvez, com certeza, nada que a gente faz fique em vão. Um dia a gente é cobrado. Uns acreditam na justiça divina, outros apenas na nossa cobrança da nossa consciência, mas de uma forma ou de outra. E outras a gente acaba colhendo alguma coisa que plantou. Essa história aí é uma história que eu tirei de um livro, não me recordo o nome do livro, se recordasse também não poderia dizer no canal, só sei que ela narra a história de uma cidade aí do Rio Grande do Sul, né? E a gente sabe que lá houve muito dessas lutas entre bugres e homens brancos, né? Então talvez ela seja uma história real, porque ela sai desse cenário da caça aos índios, da matança dos índios, ela entra pela parte do enriquecimento das pessoas que moravam ali, que ficaram ali, ela vai até a ditadura de 64, o governo militar, e narra as brigas entre os sindicatos dos madeireiros, a polícia, e narra a morte de uma outra pessoa durante uma greve, uma manifestação na praça, com um disparo de um policial naquela época. Esse teria sido traído por outro, que depois também não teve um fim bom. Então essa é uma literatura triste, mas uma história interessante que eu trouxe para vocês hoje aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Peço que dê o joinha, me siga no canal e Deus nos abençoe.